Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Resolvi gravar esse vídeo para trazer algumas atualizações a respeito da gestação e de tudo que tem acontecido por aqui. E como Deus tem tratado comigo e o que Ele tem ministrado no meu coração, falado comigo, me ensinado nesse processo aí de gestação, que é um processo muito desafiador, com muitas coisas bonitas, com muitas coisas novas, que faz com que os seus olhos brilhem, mas também com muitos desafios, que às vezes dá vontade de desistir, que faz a sua cabeça se dividir, sabe, entre angústia e desespero, e ao mesmo tempo alegria e esperança. Então é uma fase aí bem desafiadora, bem diferente, e enfim, Deus tem falado muito comigo nesse processo. Já adianto, gente, que nesse vídeo, nos vídeos que eu fizer a respeito da gestação, eu não pretendo romantizar a gestação, né, no sentido de trazer pra cá uma mentira, uma coisa muito idealizada, mas eu também não pretendo demonizar, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Porque como alguém que está grávida, eu já assisti vários vídeos no YouTube a respeito de gestação e tudo mais, e eu geralmente encontro esses dois tipos de vídeo, ou pessoas que romantizam demais e trazem uma coisa muito idealizada, o que não ajuda porque não é tão real. Mas existem também o contrário, pessoas que demonizam, sabe? Que traz uma perspectiva tão ruim e tão negativa que também não ajuda. Você sai do vídeo pior do que você chegou, entende? E a gente tem que tomar cuidado, afinal de contas, o serzinho que está se desenvolvendo, a gestação, ela é um processo, ela é um período de crescimento, de formação, não só do bebê, mas também da mãe, do pai. É um período de preparo, a gente está se preparando para uma nova fase na vida que vai mudar tudo. Então a gente não pode esquecer que quem deu o fôlego de vida para esse bebezinho foi Deus. Ele determinou que ali houvesse vida, e isso é bênção do Senhor, é presente de Deus, e a gente não pode esquecer disso. Então às vezes, no meio dos problemas, das dificuldades, dos desafios que existem na gestação, a gente tem uma tendência muito grande a tornar a gestação uma coisa muito demoníaca, e não é, sabe? Não é, gente, é uma bênção de Deus, é vida, é um milagre, sabe? É um milagre da vida, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Uma coisa é ser realista, falar a realidade, o que está acontecendo. Outra coisa é ser totalmente pessimista, só falar o lado ruim, né? Só falar o que não edifica ninguém, não ajuda ninguém, e aí é um pouco problemático. Então, eu vou trazer a minha experiência. Acho que é válido também falar isso. É a minha experiência. Cada mulher é uma mulher e cada gestação é uma gestação. Então, tem coisas que eu vivi que outras mulheres não viveram, e tem coisas que outras mulheres viveram e eu não vivi, e a gente vai ter olhares e perspectivas diferentes. Então, é a minha experiência, que fique bem claro, tá bom? Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu quero falar com vocês sobre dois acontecimentos principais que marcaram a gestação para mim até agora. É claro que são várias coisas, acontece muita coisa, gente, muita coisa, em pouco tempo, mas eu quero falar sobre dois principais e o que o Senhor ministrou no meu coração a respeito dessas dificuldades, desses desafios, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu estou com 4 meses e 2 semanas, ou quase 2 semanas. Eu completo no domingo 18 semanas, hoje é uma quarta-feira, tá? E aí, dentro desses 4 meses e 2 semanas, eu tive problemas principalmente com enjoo e cansaço, tá? Enjoo. Primeiro trimestre, gente, eu enjoava 24 horas por dia. Então, assim, não é que eu tive enjoo por causa de um alimento, por exemplo, eu enjoei de feijão, eu enjoei de tal alimento. Não, eu acordava enjoada e dormia enjoada. Eu enjoava o dia inteiro. E é uma sensação horrorosa que te deixa impotente, você não consegue fazer nada. Eu tinha a sensação de estar doente. Sabe quando você está com virose, que você precisa ficar deitado o dia inteiro, porque você não aguenta, você não tem força para fazer nada e seu corpo só quer dormir, e quando você acorda é um mal-estar enorme e você não consegue segurar nada no estômago. Era exatamente essa sensação. Então foram aí quase 3 meses ininterruptos dessa forma, e era muito desconfortável. Eu vomitava todas as manhãs, foi bem desafiador. Cheguei aí 2 vezes pro pronto-socorro para tomar medicação, para tomar também soro com glicose, porque eu estava muito desnutrida por conta desse tonto de enjoo, da dificuldade para comer. E foi uma fase que eu não vi a hora que passasse, porque você fica totalmente incapacitado.
O que eu lembro de ser um cuidado de Deus nessa fase que eu estava vivendo era muito interessante. Várias coisas, né? Primeiro, a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a minha vida pelas pessoas que estão ao meu redor. Então, assim, minha mãe, minha sogra, colegas, meu marido, muita gente, assim, que, nossa, tipo, eu não tenho palavras para agradecer. Pessoas que me ajudavam demais. Minha mãe, minha sogra, então, assim, ajudava em casa, ajudava com comida, porque eu tava realmente mal, sabe? Eu não conseguia fazer nada e deitada, dormindo, passando mal o dia inteiro. E minha mãe e minha sogra me ajudaram demais nesse processo. E eu vi o cuidado de Deus através da vida delas, na minha vida, sabe? Esse zelo, esse amor, esse carinho, foi especial e fez com que eu conseguisse passar por essa fase de um jeito mais leve do que talvez se elas não estivessem, se eu não pudesse contar com essa ajuda. Outra coisa que era muito legal quando eu chegava, por exemplo, na igreja, até hoje é assim, e as pessoas super felizes pela minha gestação, e parabenizando, e abençoando, e querendo saber como o bebê estava, como eu estava, e aquele carinho, e fazendo planos junto comigo, isso também me ajudou muito. Para outras mães, pode parecer invasiva, não sei, cada um tem uma experiência, mas para mim, gente, foi acolhedor, está sendo acolhedor. É como se eu não estivesse sozinha nesse processo, e é muito legal ver as pessoas felizes e alegres pelo que eu tô vivendo. Então, para mim, tem sido um cuidado de Deus muito grande ter esse carinho das pessoas, sabe? Das pessoas estarem vibrando, estarem alegres e felizes pela minha gestação. Então, eu sinto um amor muito grande com isso. É claro que tem também os palpites, né? Tem as pessoas que têm esse carinho todo e tem as pessoas que elas falam com uma certa maldade. Esse é o meu problema. Porque existem as pessoas que elas vão dar conselhos e você sente na voz, no tom de voz delas, um carinho real. Elas realmente estão preocupadas, elas realmente querem ajudar, elas realmente estão interessadas em te ver bem. E aí, gente, de verdade, eu não me incomodo. Se for algo que vai acrescentar na minha vida, amém. Se eu achar que não faz sentido, eu relevo e tá tudo certo. Eu não preciso arrumar briga com ninguém, principalmente com quem eu percebo que, poxa, tá feliz, que quer agregar, que realmente tem carinho pela minha família. Não tem por que eu ficar discutindo com essa pessoa porque ela me deu um conselho que eu não concordo. É só eu relevar o conselho. Agora, tem outras pessoas que realmente dão alguns palpites muito, assim, de imposição. Você sente uma certa maldade, parece que a pessoa quer que você faça o que ela tá dizendo só pra ela se afirmar superior, só pra ela mostrar que ela sabe mais, que ela tem experiência. E aí é bem desagradável, a gente tem que segurar, né? Porque tem os frutos do Espírito Santo, a mansidão, a paciência, você exercita bastante os frutos do Espírito Santo nessa fase. E aí fica quieta, né? O que eu tenho aprendido é isso, eu fico quieta, gente, eu não fico arrumando confusão, porque é aquilo, eu posso responder pelas minhas atitudes diante de Deus. Então, não é porque alguém realmente me provocou que eu vou perder meu domínio próprio, falar um monte pra pessoa, agir como alguém que não foi redimida por Jesus e depois achar que tá tudo bem, entende? Não faz sentido na minha cabeça. Então, eu prefiro relevar. A pessoa fala, eu percebo que ela não tá sendo bondosa, eu percebo que há uma maldade na fala dela, eu relevo e sigo minha vida, por mais difícil que seja, mas eu relevo. E isso tem ensinado também, tem ensinado a mim e ao Bruno, que enquanto pais, isso vai acontecer muito, não só na gestação, mas também na maternidade. A gente vai ouvir opiniões diversas, de pessoas diferentes, com as mais diversas intenções, e a gente tem que saber filtrar, porque nós somos os pais. Então, o que importa pra mim é o que o Bruno pensa, o que importa pro Bruno é o que eu penso, porque nós somos os pais. Então, o resto a gente filtra e a gente não é obrigado a seguir. Então, a gente tem aprendido também a fazer esse exercício. Então, já é um preparo. Você aprender a ser tolerante, a ser paciente, a ser manso, a entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque você tem a convicção de que, tudo bem, a pessoa tá falando, mas sou eu e ele, né? Somos nós dois que vamos decidir, afinal de contas, nós somos os pais. Então, tem essa parte chatinha, né, que aconteceu algumas vezes, mas eu acho que serviu também para amadurecer a gente nesse quesito.
de que você não precisa que as pessoas concordem com você em tudo, você não precisa que as pessoas pensem como você em todas as coisas, você não precisa da aprovação de todo mundo para aquilo que você vai fazer dentro da sua casa, você precisa da aprovação do Senhor. Se aquilo que você pretende fazer com a sua família, com seus filhos, se a visão que você tem sobre a educação deles está alinhada com a palavra de Deus, isso é o que importa, isso é o mais importante. E que os dois, né, pai e mãe, estejam alinhados. Então é isso que importa. Primeiro ponto é estar sendo aprovado por Deus, estamos alinhados com aquilo que o Senhor nos ensina. Segundo ponto, nós estamos em concordância, e é isso. Então a gente tem aprendido isso já desde agora, né, nas opiniões que as pessoas nos dão a respeito até da criação já dos nossos filhos. E é isso, tem essa parte aí que é um pouco mais complicada. Mas o carinho das pessoas, gente, é muito especial. E ajudou muito nessa fase de enjoo, porque eu me sentia muito mal. Aquilo começou a me afetar também um pouco das minhas emoções, sabe? Eu me sentia muito impotente, muito fraca. E aí receber o carinho das pessoas e outras mulheres dizendo que passaram pelo mesmo, que foi difícil para elas também, mas que passa, que não vai durar para sempre. Aquilo me fortalecia muito. Então foi bem especial e eu via o toque de Deus nesses detalhes, sabe? De mandar as pessoas, de usar as pessoas para demonstrar o amor dele por nós. Outra coisa muito legal de se experimentar, e que até agora eu tenho experimentado, é ver o bebê e o coração no ultrassom. Eu amo fazer ultrassom e eu gostaria até de fazer mais, né? Porque o que eles pedem, de fato, eu acho pouco, porque a gente quer ver o tempo todo. Porque a verdade é que ainda que seu corpo esteja mudando muito e vivendo várias coisas e transformações, mas a gente não consegue ver o bebê. Então a gente não sabe? Na minha cabeça fica assim, ai, será que tá batendo o coração? Ai, como será que ele tá? Que tamanho será que ele tá? Você fica naquela ansiedade de querer ver o bebezinho. E aí, gente, o ultrassom pra mim são os melhores dias, que é o dia que eu vou ver o meu filho. Aí eu olho naquela telinha, eu consigo ver o tamanho que ele tá, e o coração batendo forte, principalmente pra mim, né, eu e o Bruno, que tivemos uma perda, uma gestação que nós perdemos, um aborto espontâneo, infelizmente, antes dessa gestação, e nós descobrimos esse aborto espontâneo em um ultrassom, porque eu tive um aborto retido, então eu não tive sangramento, eu descobri no ultrassom, então chegou no ultrassom, não tinha mais batimento cardíaco. E isso fica marcado, né? Então toda vez que eu chego pra fazer um ultrassom e o coração tá lá, ó, batendo, gente, aquilo me traz um alívio, uma alegria, vocês não têm noção. Eu fico nas nuvens. É muito engraçado, porque nesses 3 primeiros meses que eu tava passando muito mal, eu passava muito mal todos os dias. E eu não conseguia nem lembrar da gestação, de fato, lembrar do bebê, lembrar das coisas boas. Eu só conseguia pensar, eu não quero mais enjoar, pelo amor de Deus, passe isso logo. Mas quando chegava o dia do ultrassom, é como se Deus falasse assim, filha, hoje eu vou te anestesiar um pouquinho. E aí eu entrava, via o bebê na tela e, nossa, vinha aquele sentimento, aquele amor, aquela coisa, pelo menos comigo, tá, gente? Comigo é assim. E aí eu passava o dia meio que nas nuvens. Depois voltava aquela coisa chata do enjoo, mas eu tinha esses fôlegos aí do ultrassom. Então foi muito legal poder curtir esse momento. Outra coisa que tem ajudado muito a me tirar, sabe, dessa... Porque assim, gente, são tantos desafios na gestação, tanta coisa que muda, tanta coisa que não é legal, que é um pouco chatinho, que se você não tomar cuidado, você fica imerso em coisas ruins, sabe? Você não consegue ver alegria, você não consegue ver a mão de Deus, você não consegue ver nada de bom em algo que é muito bom, que é um milagre. Então, existem alguns escapes. O ultrassom era um escape pra mim. Um outro escape que tá sendo pra mim agora é ir em lojas de bebê, com coisas pra bebê. Por quê? Até agora eu e o Bruno não compramos nada pro nosso bebê em si. A gente ganhou algumas coisas, mas a gente ainda não comprou nada. A gente, por enquanto, está pesquisando, está se organizando. Mas isso não me impede de visitar algumas lojas. Então, quando eu passo na frente de uma loja, alguma coisa assim, eu entro, fico olhando as roupinhas, sinto aquele cheirinho de bebê. E pra mim é muito bom, gente. Vem um sentimento assim de amor, uma certa ansiedade pra ter o bebê logo nos braços. E aí eu olho pra aquelas roupinhas, fico imaginando meu filho lá dentro, se ele vai ser gordinho, se não vai. Fico sonhando, sabe? Fico imaginando ele
comigo e com o Bruno. Tem uma amiga que falou assim pra mim: Gi, vocês já conseguem visualizar ele no meio de vocês? E eu ainda não tinha parado pra pensar nisso. E depois que ela falou, eu comecei a tentar fazer esse exercício. E é muito legal, sabe? Imaginar que agora, que daqui pra frente, vai ter uma pessoinha no carro atrás, que conforme ele for crescendo, ele vai sentar na mesa pra comer com a gente, que a gente vai discutir sobre um assunto, ele vai dar opinião. Então é muito legal pensar isso. E aí te tira um pouco desse limbo, sabe? Que às vezes você fica naquela murmuração, que tem uma base, tem um porquê você estar triste, mas que você tem que tomar cuidado para não se entregar, entendeu? E olhar para as coisas boas também. Então, a primeira dificuldade que eu tive muito forte foi com os enjoos, como eu falei. Mas passou. E a segunda coisa que tem sido difícil e que eu estou vivendo isso agora é o desânimo. Um desânimo muito grande. Não é só sono, é um sono muito forte, um sono muito, muito forte que eu nunca tive. Gente, pra vocês terem uma noção. Eu era o tipo de pessoa que eu dormia 5, 6 horas por noite e eu acordava bem no dia seguinte. Eu acordava com energia, disposta, cheia de vontade de fazer vários planos, projetos, etc. Sempre fui assim, uma característica minha. Agora eu durmo 10, 11 horas por noite. Pra mim é muita coisa, né? Me assusta, é muito diferente do que eu tava acostumada. Então é um sono muito profundo, que muda o meu dia, faz com que minha agenda fique diferente, obviamente, porque o tempo que antes eu usava pra fazer as coisas, eu estou dormindo. E quando eu estou acordada, eu me sinto muito cansada, desanimada. Essa é a palavra, desanimada. É como se eu olhasse para as coisas que antes eu amava fazer e agora não tem mais tanta vontade. A minha vontade é ficar assim, ó, parada, olhando para a parede. Sério, gente. E eu nunca fui assim. Eu sempre fui uma pessoa de muita produtividade. Isso inclusive, sempre foi um problema para mim. Sempre foi uma coisa meio... de uma certa forma, teve uma fase na minha vida que eu percebi que eu idolatrava isso. Isso ocupava o lugar de Deus na minha vida. Era mais importante para mim ser produtiva do que obedecer a Deus, por exemplo. Então, se Deus falasse para eu ir mais devagar, eu ia achar aquilo ruim, porque existia dentro de mim uma ideia de que eu só tinha valor para Deus porque eu era útil. E isso é uma ideia errada, porque a gente aprende assim na nossa vida, né? A gente só é útil, a gente só tem valor para a empresa se é útil para a empresa. Você só tem valor para algumas pessoas se você se faz útil para elas. E aí você acaba, às vezes, trazendo essa mentalidade para o seu relacionamento com Deus. E isso é uma mentira, porque com Deus não funciona dessa forma. Deus te ama e você tem valor para Ele por causa disso. Ponto final. Porque Ele te ama, porque Ele é o seu Pai. Não porque você é útil. Até porque, gente, nós não somos úteis para Deus. Nós somos trabalhosos, inclusive. Ainda assim, Ele nos ama e corrige os nossos erros e nos permite fazer parte do plano dele, mesmo não sendo, mesmo errando, mesmo às vezes atrapalhando mais do que ajudando. Então, eu tinha essa mentalidade equivocada e era uma batalha constante na minha vida, essa questão de não deixar a ideia de produtividade ser superior a Deus, ser superior às coisas que realmente importam no dia a dia. Então, quando eu engravidei, e eu comecei a passar por todas as alterações hormonais, a primeira coisa que foi alterada foi essa questão da produtividade. Porque eu já não consigo render o que eu rendia antes de estar grávida. E isso começou a afetar, começou a me afetar mais do que eu esperava, gente, de verdade. Começou a me fazer muito mal, eu comecei a ficar muito triste, começou a me abalar. Eu percebo que é como se Deus tivesse, de fato, fazendo uma limpa no meu coração, como se Ele estivesse realmente mexendo naquilo que precisa ser retirado, mexendo naquilo que eu guardava no meu quarto escuro. Sabe aquele pecado que você guarda lá naquele quartinho da bagunça, aquele pecadinho de estimação que vira e mexe, ele sai e domina a sua vida? É como se Deus tivesse entrado nesse quartinho e agora Ele vai começar a fazer uma limpa. Então, eu comecei a ter bastante dificuldade com isso. Mas existe uma diferença quando você passa por essas dificuldades com Cristo e quando você passa sem Ele. Quando você passa por Cristo, você tem a chance de orar, de falar com Ele a esse respeito e perguntar para Deus o que Ele espera de você nessa fase. O que Ele quer tratar com você, né? O que precisa ser transformado? Por que isso te causa tanto problema? Por que isso te fere tanto?
Porque assim, gente, existe uma questão biológica, fisiológica, hormonal, sim, existe. Mas existe também um propósito por detrás de todas as coisas. Por que que isso te impacta tanto? E eu comecei a orar e clamar por isso e pedir ajuda, porque eu realmente estava muito desanimada. E Deus, então, me respondeu. E um versículo que ele tem tratado muito no meu coração está em Provérbios 16:32, que fala o seguinte: muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as suas emoções e os seus ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Esse versículo veio como uma flecha no meu coração, porque durante toda a minha vida eu sempre busquei ser a guerreira. Em qual sentido? No sentido de eu produzo, eu faço, eu aconteço, eu conquisto. Eu quero conquistar, eu quero ser grande, eu quero produzir, eu quero fazer coisas importantes, eu quero ser útil. E de repente Deus me chama a atenção para o fato de que existe algo mais importante do que isso, que é o fato de ser alguém paciente, alguém com fruto do Espírito Santo, alguém que é manso como Cristo, que é capaz de controlar as suas emoções e os seus ímpetos. Veja, Deus não está falando que você não deve ter um comportamento de guerreiro, que você não deve conquistar, né, que você não deve ser produtivo, não é isso. Ele está falando que existe algo mais importante. Antes de querer conquistar algo, é preciso ter essa paciência desenvolvida. Antes de querer conquistar uma cidade, é preciso saber dominar os seus próprios ímpetos e emoções. Do que adianta você conseguir controlar toda uma cidade, né, ser alguém produtivo, que faz coisas grandiosas, se você não consegue controlar nem a si mesmo, se você não consegue ter paciência. E esse versículo, ele veio muito forte no meu coração e eu entendi ali Deus falando comigo que Ele estava me forjando para me tornar uma mulher paciente, para me tornar uma mulher capaz de controlar as minhas emoções e os meus ímpetos, para que lá na frente Ele possa usar a minha vida para conquistar aquilo que Ele deseja conquistar. Mas aí eu estarei pronta, aí eu estarei maduro bastante, eu não vou me perder, eu estarei preparada. E aí o Senhor começou a colocar isso no meu coração, de que eu estou vivendo uma fase, um momento, e que esse momento tem um propósito, tem algo para ser formado dentro de mim. Existe algo que precisa nascer dentro do meu coração, e por isso eu estou vivendo o que estou vivendo. E quando você tem compreensão sobre isso, sobre o que Deus está fazendo nesse momento que você está vivendo, você encara as coisas muito diferente. Você sofre muito menos, aquilo te fere muito menos e você tem fé para continuar e você consegue ver a mão de Deus, porque você começa a ver mudanças ao seu redor. Então faz toda a diferença viver as dificuldades com Cristo e viver as dificuldades sem Cristo. E Deus tem ministrado muito ao meu coração essa questão do preparo, né, de se tornar uma mulher paciente. E aí hoje pela manhã, gente, porque ontem foi um dia difícil para mim, eu estava muito triste, o dia inteiro ali abatida, né, sem querer fazer nada, não me conhecendo, porque eu tô muito diferente, não só no meu corpo, mas também no meu comportamento, muito diferente, não conseguindo mais ser a Giovana de antes, não conseguindo mais fazer todas as atividades que eu fazia antes, o meu rendimento está extremamente baixo e eu não estava me reconhecendo. E aquilo estava me martirizando, estava sendo muito difícil para mim. E aí eu orei, chorei aos pés do Senhor, falei tudo que eu estava pensando, todos os meus medos, todas as minhas ansiedades. E hoje pela manhã o Senhor falou comigo e Ele deixou bem claro o segundo entendimento, de que é muito simples, mas que a gente, às vezes, no meio da confusão, não pensa, não presta atenção. Mas de que a gestação, ela é uma fase de preparação para a maternidade. Não é só o bebê que está se desenvolvendo, a mãe também está se desenvolvendo. Não é só o bebê que está crescendo, a mãe também está crescendo, está se formando. Então, é óbvio que a gestação ela vai ser desafiadora, porque ela vai te tirar daquele lugar que já era conhecido por você, que já era o seu hábito, que já era o seu costume, o seu comum, e vai te transicionar para uma nova realidade. Realidade essa que não vai ser como a anterior. E aí Deus falou muito claro no meu coração: pare de tentar querer ser como você era antes. Pare de querer forçar render o mesmo que você rendia. Pare de querer forçar e voltar a ser a mesma Giovana de antes, porque eu não quero que você seja a mesma Giovana de antes. Eu quero que você transicione
para a Giovana que você vai se tornar, para a mãe do seu bebê, para aquela que precisa estar preparada e com atributos diferentes que eu ainda não conhecia para a criação desse bebê. Então pare de tentar ser o que você era antes, porque não é isso que eu tenho para você. Você não vai ser mais o que você era antes, você vai ser uma outra mulher e é uma nova fase da sua vida, e isso é muito bom, porque isso é crescimento. Quando eu era solteira, eu era de um jeito. Eu casei, eu precisei transicionar, eu precisei mudar e eu me tornei uma outra pessoa. E agora que eu vou me tornar mãe, eu tô passando por uma nova transição e me tornarei uma nova pessoa. E antes que as pessoas falem assim, nossa, tá vendo? É por isso que eu não quero ser mãe, é muito difícil, eu vou ter que abrir mão do meu eu vou ter que abrir mão de quem eu sou. Gente, qualquer mudança, qualquer crescimento na sua vida te exige isso. Eu acho interessante isso, como as pessoas têm uma tendência a pegar a maternidade e colocar como a pior coisa do mundo, mas elas aceitam se submeter a coisas horríveis por causa de um emprego, por causa de uma faculdade, por causa de aquisições materiais. Mas quando se trata de uma vida, quando se trata da família, quando se trata do filho, aí é um absurdo. Aí é um absurdo você se submeter, aí é um absurdo você abrir mão do seu eu, aí é um absurdo você se doar pelo seu filho. Agora, você doar a sua vida por causa de uma carreira não é um absurdo. Entende como a nossa mente ela é corrompida? Como a gente faz um julgo de valores completamente equivocado? Então, toda mudança importante na sua vida vai te exigir mudanças, seja profissional, seja na sua vida familiar. Quando entrei na faculdade, tive que mudar, tive que me adaptar. Eu, quando estava no estágio, tive que me adaptar, tive que fazer as coisas de acordo com o ambiente, tive que me submeter a várias coisas. Isso faz parte do processo, faz parte do crescimento. Por que seria diferente na gestação? Que é algo tão grandioso como a geração de uma vida. Então, Deus deixou isso muito claro para mim. Pare de tentar ser o que você era antes. Eu não quero isso para você. Eu quero que você se torne a nova Giovana, aquela que eu estou formando ao longo da gestação enquanto eu formo o seu bebê. E aí, gente, é isso que tem consolado meu coração, é olhar para essa fase, para os desafios da gestação, sabendo que eu não estou passando por ela sozinha, sabendo que existe um Deus que está olhando para mim, sabendo que Ele está cuidando de todos os detalhes, que tudo tem um propósito de ser, de existir, e que eu estou sendo formada, eu estou sendo forjada junto com meu filho. E é muito bom saber que Deus está trabalhando em mim e está me tornando alguém mais preparada para aquilo que Ele quer fazer lá na frente. Eu espero que aquilo que Deus tem me ensinado também te ajude no que você está passando. Às vezes não é uma gestação, mas é uma carreira, às vezes é uma formação, às vezes é um problema dentro da sua casa, um desafio, alguma coisa que você está passando aí e que está sendo difícil, você não está entendendo nada. Eu espero que aquilo que Deus ministrou no meu coração, Ele também possa ministrar no seu de alguma forma. Deus te abençoe e até a próxima.